Oi, gente, tudo bem? Eu sou Isadora, eu tô aqui com alguns alunos do MEP. E pra quem não sabe, o MEP é um curso de administração integral. Então a gente tem aulas de manhã e de tarde, sendo que todas as nossas aulas de tarde, a maioria, na verdade, são práticas. Então a gente coloca em prática tudo aquilo que é aprendido durante a parte da manhã. E aí, hoje a gente vai contar um pouquinho mais, os alunos vão contar um pouco mais sobre a última viagem que eles fizeram com o curso, que foi pra Holanda e pra Israel. E eles vão contar um pouco pra vocês de como foi essa viagem e trocar todas as suas experiências. Gente, eu tô aqui com a Natália, com o Thiago, com a Ana e com o João. E pra começar, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês que não quer calar. Como que vocês decidiram os países que vocês iam? Teve muita intriga entre a turma? Como é que foi? Então, a gente que escolhe os países, eles deixam bem livre. Aí, depois que a gente decide com a turma o país que a gente quer, a gente tem que apresentar uma banca para os professores para eles verem se realmente faz sentido a gente ir para o país. Se tem relevância econômica, relevância no setor de tecnologia, muitas vezes, se a cultura do país afeta dentro de uma empresa. Então, a ideia de Israel e Holanda surgiu por serem países muito divergentes. Eu apresentei a banca da Holanda e de Israel e a primeira coisa que surgiu na minha cabeça foi Israel é um dos países mais antigos do mundo, não país-nação, mas de civilizações no território, tem muita história de guerras. Uhum. E isso tá muito na cultura deles e no modo como eles gerem as empresas lá. Mas, ao mesmo tempo, eles são um polo tecnológico, eles são uma startup nation. Uhum. E a Holanda, ao contrário deles, é um país relativamente novo. Eles são conhecidos por ser liberais, é o país mais liberal do mundo, mas as empresas que estão lá presentes são empresas já mais consolidadas no mercado. Então, era muito legal porque a gente ia ter duas experiências muito diferentes em uma só viagem. Uhum. E o legal é justamente combinar esses dois países que são muito diferentes pra gente ter esse choque, né? Não só um choque de sair do Brasil e chegar em Israel, mas sair de Israel e chegar na Holanda, que é um país muito liberal. Uhum. Ver a diferença das empresas e tudo mais, foi muito legal o momento da escolha, porque a Nath chegou assim, Israel e Holanda. Fiquei, hã? Quando eu falei Israel, tava todo mundo tipo, o que tem em Israel, tirando Jerusalém? Porque é muito engraçado que quando a gente fala, vamos viajar, todo mundo já pensa, não, quero viajar pra aproveitar o passeio e tudo mais, mas não é bem assim, na verdade, que a gente faz. E como você falou das intrigas, né, teve bastante gente que tava meio assim por causa de Israel, todo mundo achou que ia ser só startup, que ia ser um lugar que não ia, a gente não ia conseguir muitas empresas, que a gente ia ficar meio perdido lá e tudo. Só que, e teve outra banca, né, que até eu participei dessa banca, que foi Dinamarca, Suécia e daí Holanda também. Mas daí no final a gente faz uma votação, os países mais votados foram Israel e Holanda mesmo. E daí depois disso a gente apresentou, a coordenação aprovou também e a gente já começou a ver passagem e tudo, mas é tudo uma democracia. Tá, e essas empresas que vocês visitaram, a maioria eram startups, até porque Israel é conhecida como Startup Nation, né? E vocês acham que tem algum motivo especial para isso? Acho que o que a gente mais pôde tirar dessa Startup Nation e do porquê disso é porque eles estão numa região ali que tem muito conflito. E a gente até já comentou sobre isso, de ataques ao país. Então eles tiveram que realmente aprender a sobreviver. E eles têm um território super pequeno, eles têm, assim, recursos limitados. Então acho que a questão da startup, acho que até vocês podem contribuir, vem dessa questão de precisar sobreviver e fazer o método mais eficiente possível e mais inovador, né? Porque eles têm que estar à frente dos outros. E quando você fala em startup aqui no Brasil, você pensa em software, tecnologia. E é muito legal porque a gente viu startup de tudo que é tipo. Por exemplo, a primeira visita que a gente fez foi na Celta. É de um brasileiro que foi naturalizado israelense. Ele mora lá faz 50 anos, eu acho, já. E ele tem uma empresa eles fazem célula-tronco e eles são a única empresa do mundo que consegue fazer isso em massa. Nossa, que legal. A visão que a gente tem de startup aqui no Brasil é muito diferente do que a startup realmente tem potencial para ser em outros lugares do mundo. E lá em Israel, como quase todos falaram que o exército é um fator determinante, eu vi muitas pessoas dizendo que Israel em si é uma startup, porque desde o princípio, quando eles criaram o país, no dia seguinte, 5 países atacaram eles. Então, desde cedo, quando o país nasceu, eles tiveram que aprender a enfrentar tudo e
ou é sobreviver ou não tinha outra opção. Era isso ou isso. E junto com essa cultura de ir pro exército e tudo, que eles acabam sendo bem rigorosos, eles também têm muito uma cultura de não desistir. Todos eles falavam que o diferencial deles é que eles, todas as vezes que alguma empresa não dá certo, que eles têm que desistir da ideia deles, é um aprendizado para eles e eles nunca desistem. Então, se você criar uma empresa e essa empresa falir, para eles é um aprendizado e quer dizer que na próxima empresa que eles criarem, eles vão estar mais preparados do que eles estavam na primeira. E a gente até falou que aqui tem muita gente que tenta criar uma empresa, daí desiste, não deu certo e tenta outra coisa, assim. Eles tentam, insistem naquela ideia, falam que como abrem muitas startups lá, fecham muitas startups, mas eles continuam lá tentando. O peso do fracasso aqui no Brasil é muito, muito grande, né, comparado a eles lá. Eu ia falar hoje, eu acho que é muito banalizada essa coisa de que realmente, tu abre um negócio, não dá certo, daí tu já é visto como um perdedor, mas na verdade tem que tirar um aprendizado disso tudo, né? Bom, então já deu pra perceber que todos amaram a viagem, que foi extremamente produtiva. E uma pergunta pra finalizar essa parte de Israel. Vocês voltariam pra lá? Com certeza. Nossa, com certeza. Eu achei o respeito que eles tiveram com a gente muito, muito, muito educados. E eles se apresentavam em português pra gente. Quando a gente fala que o Brasil é bem mais globalizado que outras nações, por exemplo, como os Estados Unidos, mas Israel é muito mais globalizado. Nossa, eu achei isso sensacional. Eu voltaria pra lá com certeza. E eles queriam que as nossas experiências, assim, desde as empresas que a gente visitou, até os restaurantes, o próprio hotel, eles queriam que a nossa experiência fosse a melhor possível. Então eles faziam de tudo pra, sabe, nos dar o maior conforto, perguntavam se estava tudo bem, se queria mais alguma coisa, precisava de alguma coisa. Eles têm uma preocupação, assim, com quem tá vindo que é muito, muito sensacional. Estão realmente interessados em saber de onde que a gente veio, por que a gente veio, se a gente tá gostando e tudo. Isso é muito legal. Bom, então vocês foram pra Israel, mas também foram pra Holanda, certo? Sim. Quais foram as diferenças que vocês perceberam, assim? Tanto, enfim, dos dois países, né? E do ambiente empresarial. O que vocês sentiram? As pessoas são muito alegres. Mas dentro das empresas, daí já era o oposto de Israel. Eles já eram mais fechados, mais... o jeito europeu de ser, assim. Mais sérios. Essa experiência do jogo, acho que vale ser contada. Que todos os meninos da sala sabiam, assim, daquele jogo e vamos assistir em algum lugar. Daí a gente chegou... Primeiro que não tinha um lugar pra entrar pra assistir, tava tudo lotado. Nossa, muito lotado. Aí terminou que, assim... Eu assisti o jogo do lado de fora, num restaurante, olhando uma TV lá dentro, do lado de uma galera, assim, que eu não fazia ideia quem era. Todo mundo com a camisa do Ajax e tal. Daí, quando saía gol do Ajax, a galera me abraçava, olhava e falava... Muito legal. E eles foram, assim, tão receptivos quanto os israelenses? Vocês se comportavam da mesma forma? Como é que era? Eu acho que eles não foram tanto, até porque eles estão mais acostumados com o turismo. Então, é uma coisa mais cotidiana, tipo, um brasileiro. E eles eram um pouco mais sérios, acho, também. Eles são mais fechados. Eu senti que eles são muito globalizados também. 95% dos holandeses falam inglês. As universidades, elas são em inglês. Então, eles são muito preparados. Até porque eles recebem muita gente que vai estudar lá. Pra trabalhar também, tem muita gente. Você então... viu que teve um dia que a gente tava meio perdido. A gente não sabia como comprar o ticket pro trem. Que a gente tinha que ir pra Rotterdam. E daí um morador de rua chegou, ele falava inglês. Ele chegou e começou a passar o cartão de todo mundo, começou a comprar os tickets pra todo mundo. E a gente ficou meio chocada, assim, né? Porque os países nórdicos ali, né, eles tendem a ser um pouco mais secos. Mas eu acho que eles foram sempre muito educados, assim, e solícitos também. Da mesma forma que falaram em Israel sobre algumas das tendências futuras, o que foi comentado lá a respeito? Sustentabilidade. Sem dúvida. A nossa reunião na Unilever foi só sobre isso. Ela falou, eu não tô aqui pra apresentar pra vocês a Unilever, eu tô aqui pra apresentar o setor de sustentabilidade da Unilever, porque é muito importante pra nós. E é algo muito grande lá. A gente acha que... claro que tem muitas empresas aqui no Brasil que tem um setor de sustentabilidade, assim como a gente viu a Unilever, mas lá é algo que tá tomando uma proporção que a gente não vê aqui no Brasil. Eles se preocupam realmente com isso e visando muito como eles podem
fazer ações para que não só o país deles, mas que isso vá contagiando a Europa e o mundo todo, né? Eles estão em 190 países e eles podem influenciar muito. E foi falado muito do efeito do Brexit neles, pra eles é bom, porque muitas empresas que não são inglesas, britânicas e estão lá, vão começar a ser taxadas mais, vão perder um pouco de mercado, então elas estão procurando outros lugares para se estabelecer. E a Holanda é um país muito atrativo para investimento, por causa da cultura organizacional deles, por causa até mesmo dos impostos, então eles vão começar a ganhar várias empresas grandes devido ao Brexit. E eles são muito preparados para isso, tanto em cultura quanto em tecnologia, essa questão dos impostos. Capacitação das pessoas. Né? Eu acho que a capacitação das pessoas é uma coisa muito incrível. O patamar deles está num nível altíssimo, as pessoas são extremamente capacitadas e você sente isso, assim, falando, entrando nas empresas e tudo. Você conseguia ver que lá é uma coisa muito importante para eles. E eles falavam que é uma coisa que eles prezam muito, que eles investem muito em educação e tudo. E até a gente foi numa aceleradora de startup que era de uma universidade e ele falou, né, que eles querem muito que as pessoas tenham essa oportunidade de empreender durante a faculdade, aprender e tudo. E eles estão lá pra dar essa oportunidade pras pessoas. Tipo, eles têm sempre um jeito, acham sempre um jeito de ajudar as pessoas a fazerem essas coisas. E eles prezam muito pela globalização, porque como eles são muito pequenos, eles são um país, eles não conseguem ser autossuficientes de jeito nenhum. Então eles dependem muito de quem tá em volta deles, ou seja, basicamente da Europa inteira. E então você vê, por exemplo, uma empresa no Brasil consegue tranquilamente se sustentar só no mercado interno. Na Holanda isso não é possível. Então, por exemplo, a gente foi na Hello Print, que é uma startup, eles trabalham com impressão, só que eles não têm nenhuma fábrica, eles não têm nenhuma máquina de impressão, é tudo terceirizado. E eles falaram, a gente cresceu num ponto de que a Holanda só era muito pouco pra gente. Então eles foram pra Espanha, estão indo pra Inglaterra, Portugal, eu acho. Então eles prezam isso deles falarem inglês, não é só pela capacitação de você receber turistas, mas pela sobrevivência da empresa, né? Quando uma empresa ela surge ali na Holanda, a partir do momento que ela surge, ela já tá quase internacional. Sim. Porque ela já tem naturalmente o contato com outros países. E é bem legal ver isso que vocês estão falando pelo fato de, depois das apresentações, de conhecer a empresa e tudo mais, como é que funciona, eles vão falar com a gente assim, você não pensa em vir trabalhar pra cá com a gente? O que você acha? O que você acha de se inscrever aqui e tudo mais? Eles estão muito interessados, ambos os países, todas as empresas, em saber como que o Brasil tá, América Latina, e ter pessoas jovens como a gente trabalhando lá. E ver o Brasil como uma oportunidade, né? E, Thiago, você tava falando também sobre essa questão que vocês entravam nas empresas e já começavam, deixa aqui o teu currículo, por que não vem trabalhar com a gente? Se vocês pudessem escolher entre Israel e Holanda, pra onde é que vocês iam pra trabalhar? Olha, eu sem dúvida, eu adorei o clima de trabalho organizacional e como eles pensam em Israel. Em Israel. Eu acho que eu também iria para Israel. Eu me apaixonei por aquele lugar. Que você se sente bem estando lá. As empresas são muito legais. A cultura organizacional deles é excelente. Eu acho que não só trabalhar nas empresas lá, mas morar lá mesmo deve ser muito legal. Eu vou discordar então. Eu iria pra Holanda. Nossa, a cidade é maravilhosa. A cultura deles, assim, é linda. E eu achei sensacional isso, de que apesar de você ter a liberdade, você tem um nível muito alto e todo mundo lá é muito alto nível, muito responsável. Eu gostei muito e com certeza iria pra Holanda. Eu iria pra Holanda também. Eu gostei da facilidade que você tem de fazer e conseguir as coisas lá, e é tudo tão lindo e antigo, e você pensa, você anda naquelas ruas e parece que te colocaram no meio de outro século. Mas ao mesmo tempo é tudo tão tecnológico, que tem os trams e você vai pra onde você quer, a hora que você quer, e consegue conversar com todo mundo. Eu fiquei Nossa, sério, se você abrir a câmera do celular e apontar pra qualquer lugar daquela cidade, vai sair uma foto boa. Não tem como sair uma foto ruim. Sim, eu acho que a facilidade na Holanda é uma coisa muito legal, né? Porque em Israel, quando a gente quis ir pra Jerusalém e tudo, a gente teve que pegar ônibus, alugar um ônibus, tudo. Cara, na Holanda é só você ali na estação de trem. Você pode comprar no dia passagem. Você pode ir pra qualquer lugar. Minha Lime ali, Yellow.
Então eu agradeço a vocês por terem compartilhado tudo isso comigo e com todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. E agora, já que eu sou caloura de vocês, podiam nos dar umas dicas, assim, pra mim, pra minha turma, pras próximas turmas que virão? Como que a gente decide a nossa viagem, assim? O que vocês acham que a gente deve colocar no papel como mais importante? Eu acho legal focar no que cada um de vocês quer profissionalmente. Então, por exemplo, não adianta você ir para um país que é Startup Nation se todo mundo quer trabalhar em indústria ou multinacional. Então, sei lá, vão para a Alemanha, vão para a Áustria, vão para a Inglaterra. E também uma coisa que as pessoas também, quando eu sugeri Israel, pensaram... às vezes a experiência a cultural de Israel com certeza foi muito mais válida que a das empresas, e as pessoas não levam em consideração a cultura. Mas acho que a coisa mais legal dessa viagem foi ver a cultura se inserindo dentro das empresas e ver como os outros povos vivem e como eles pensam. Então eu acho que a cultura é uma coisa que vale muito a pena levar em consideração. Eu acho muito legal ter essa diferença, de ter um país bem diferente do outro pra realmente conseguir tirar um comparar pouco os de dois. cada. Isso, não ficar a mesma coisa. E 2 países que possam proporcionar diferentes tipos de empresas, assim. Então a gente viu muita startup em Israel, mas daí na Holanda a gente viu indústria. Então ter essa variedade também, né, pra você ver como a cultura se aplica em diferentes tipos de empresas também. E sempre vá com a mente muito aberta pro que você pode aprender com aquilo, tanto com a cultura quanto como as pessoas conversam umas com as outras nas empresas, tirar o aprendizado de tudo que você fizer mesmo. Puxe papo com todo mundo, assim. Pode deixar, faremos isso. Então tá, gente, muito obrigada mais uma vez. E aqui encerramos nosso bate-papo.